E se você escolher não uma opção única de investimentos, mas uma carteira de investimentos? E o que é uma carteira? É o que nós iremos tratar nessa abordagem, na continuação da série Finanças Passo a Passo, na abordagem de investimentos. Nós vamos conhecer um pouco dos fundos de investimentos. O fundo de investimento consiste em uma carteira diversificada, em que você tem vários ativos de renda fixa, e aí vai constituir um fundo de renda fixa, ou você pode ter ativos de renda variável, e aí você terá um fundo de renda variável. Exemplo, um fundo de ações. Um fundo composto por uma carteira de ações de várias empresas. Então você tem o fundo de renda fixa e o fundo de renda variável, e você pode ter os fundos multimercados, que é uma junção de investimentos de renda fixa, de títulos de renda fixa e de títulos de renda variável em uma carteira. O princípio é o da diversificação. A vantagem de investimento em um fundo mútuo, como também é conhecido, é o fato de você estar diversificando o seu investimento. Quando você escolhe um fundo, o investimento já está tendo uma diversificação, porque ali é uma carteira. Este fundo é administrado por um gestor e daí surgem taxas. A taxa de administração, que é a taxa que é paga ao responsável, ao administrador, que é responsável pela gestão, a escolha dos ativos que irão compor essa carteira. Então você paga uma taxa de administração para que esse gestor possa administrar o fundo de investimento. Então, outra taxa que pode surgir, além da taxa de administração, é a chamada taxa de performance, que é uma taxa em relação ao que excede um determinado indexador. E aí cada fundo de investimento terá a sua taxa de performance ou não terá, pode ser que o fundo não cobre taxa de performance, mas você deve estar atenta ao que exceder. Por exemplo, o índice Bovespa, ele pode cobrar, por exemplo, 20% do que exceder o retorno do índice Bovespa. Ele pode cobrar, exemplo, 20% do que exceder o CDI ou algum índice de inflação, certo? Então, essa é a chamada taxa de performance. Então, as taxas que podem estar incidindo no seu investimento em fundos é a taxa de administração, a taxa de performance, sendo que quando o retorno de um fundo é divulgado, ele já é divulgado descontadas as taxas de administração e de performance, embora não haja divulgação da taxa de imposto de renda. Então você precisa estar atenta ao imposto de renda que vai incidir sobre os seus ganhos e também o seu ganho real, ou seja, o ganho descontado da inflação. Certo? Então esses são os principais elementos para que você possa avaliar um fundo de investimento. Aqui nós temos alguns exemplos para que você visualize. Exemplo de uma corretora, exemplo de outra corretora. E um aspecto essencial que você precisa analisar para escolher o seu investimento é o quanto você tem disponível para aplicar, porque os fundos têm uma aplicação mínima, assim como podem ter também uma movimentação mínima. Então você deve verificar, você observa aqui vários exemplos de aplicações mínimas para que você possa começar a investir. Você pode ver que os valores são variados e você pode observar taxas de retorno que possibilitam um retorno bem acima das opções que nós já vimos.
Porque você pode ter o fundo de ações. E normalmente as ações, pelo fato de serem mais arriscadas, elas também permitem um ganho maior. E aqui nós estaremos trabalhando com esse exemplo. Vamos supor que esse ganho seja de 17,45% ao ano, considerando os últimos 12 meses desse fundo, como exemplo apenas. Não é uma indicação, mas apenas um exemplo de onde se pode chegar de retorno ao investir em um fundo de investimento. Então você teria 17,45% ao ano. Então vamos supor que você estivesse simulando esse valor. Então você tem 17,45% anuais. Veja que o retorno mensal ultrapassa 1%. E aí você pode começar a comparar com as opções de renda fixa em um título único, né? Como é o caso de você investir unicamente no CDB de um banco, ou numa LCA, ou numa debenture, ou na ação de uma única empresa. A diversificação em vários títulos, ali o seu investimento em vários títulos em uma carteira, é o que faz diferença aí e permite diversificar o risco. É o risco diversificável. Então é possível que você chegue a retornos de quase 18% aí, o que dá mais de 1% ao mês. E aí você precisa pensar num fator muito importante que é a taxa real. Na taxa real você teria o desconto da inflação. Supondo que a inflação seja esta, você pode simular outros valores de inflação. Você poderia estimar uma inflação de 3%, de 4%, aí você teria um ganho aqui de 12% ao ano, quase 13% ao ano, e ainda assim você teria, já descontada a inflação, um ganho acima de 1% ao mês. E você pode descontar também o imposto de renda. Então vamos supor que você passa um tempo considerável e chega a 15% de imposto de renda. Então você multiplica por um fator de redução percentual, de decréscimo percentual. Você tem ali um menos 15% do imposto de renda, e aí você já teria 10,99% líquidos. Então lembre-se, a taxa que é divulgada como o retorno, por exemplo, dos últimos 12 meses, já desconta a taxa de administração e a taxa de performance, se houver. E aí você pode completar a sua simulação, a sua estimativa de ganhos futuros, descontando da inflação e descontando do imposto de renda. Então, este é um exemplo de aplicação num fundo de investimento. Tem várias opções de aplicação mínima, de retorno nos últimos 12 meses. Então preste atenção nas taxas que são cobradas, porque ainda que o retorno já seja divulgado com as taxas descontadas, exceto a inflação e do imposto de renda, já descontada a taxa de administração e a taxa de performance, é interessante que você realmente verifique se essa taxa não é muito alta, porque tem fundos que podem proporcionar uma boa rentabilidade e ter uma taxa de administração mais em conta. E aí você pode tomar a sua decisão de investimento em um fundo. E para que nós possamos encerrar, de informações diárias de um determinado fundo de investimento que você pode encontrar neste site, as informações do fundo que você desejar pesquisar, e veja que existe uma variável muito importante que é o valor da cota ou da quota. A cota é a menor parte em que se divide o valor de um fundo de investimento. Então você tem a cota como a menor parcela em que se divide o capital desse fundo. Como é o caso de uma ação, que é a menor parcela que se divide o capital de uma empresa, você tem a unidade de capital do fundo de investimento como sendo a cota. E essa cota, ela é calculada a partir do patrimônio do fundo de investimento, dividido pelo número de cotas existentes, e aí isso é calculado diariamente. Veja que o valor da cota varia,
é calculada pelo gestor do fundo, a partir da composição da carteira que constitui esse fundo, e você precisa avaliar o histórico dessas cotas, porque é isso que vai permitir. Você pode verificar o que é divulgado, como eu mostrei aqui, os dados da corretora, mas é dessa maneira que é levantado, a partir do histórico das cotas. Então você pode calcular, por exemplo, do dia 4 até o dia 19, qual foi a valorização. A gente observa aqui uma desvalorização. Então, o valor atual menos o valor anterior, dividido pelo valor anterior, você tem uma queda de 1,9%, mas lembrando que isso aí está sendo diário. Então, só um exemplo para que você possa ter consciência de que há uma unidade de capital no fundo de investimento, ele é representado pelo valor da cota, e o total do patrimônio dividido pelo número de cotas, você pode ter, então, o valor que você tem investido ali. As aplicações mínimas podem ser de R$ 500, de R$ 1.000, aplicações variadas, e você pode calcular o quanto você tem, quantas cotas você tem daquele fundo a partir da multiplicação do valor de uma cota multiplicado pelo valor que você tem investido. Agora, o mais importante é você saber o quanto a cota se valorizou ao longo do tempo. Você pode ter isso em dias, em meses, em informações anuais. Então, são exemplos de investimentos em fundos de investimentos. Pode ser de renda fixa, pode ser de renda variável, e o princípio é da diversificação, algo fundamental em finanças, que é o princípio de você não colocar todos os ovos em uma mesma cesta. Então é você diversificar. O próprio fato de estar investindo em um fundo já é uma carteira diversificada, e você também pode ter os fundos de previdência, que é um assunto que nós podemos tratar de uma maneira mais específica, mas você pode ver exemplos aqui, e é um investimento específico com foco na previdência, é de longo prazo, mas é um fundo de investimento também. Então este foi mais um investimento tratado nesta série Finanças Passo a Passo, no canal Educação Financeira Passo a Passo. Continue trilhando esse caminho, o passo a passo de uma educação financeira para melhorar a sua vida, da sua família, da empresa, do governo, da sociedade.